Bom dia, meus amores do terceiro ano. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos trabalhar e aprender história. Convido que vocês peguem os livros de vocês de história. Então vamos lá. Abram os livros de vocês na página 26. Hoje nós vamos trabalhar e aprender sobre a nossa existência. Nem sempre nós fomos dessa forma. Então, a história, ela veio para nos ajudar a compreender o nosso presente. O que nós estamos vivendo no momento são alguns acontecimentos que surgiram no passado que chegaram até os dias de hoje, certo? Então, nem sempre nós vivemos dessa forma. Então, no passado, existiram coisas que nós vamos aprender nesse instante que aconteceram até chegar nos dias atuais. Então, nossa existência. Encontraram a página 26? Então, vamos lá. Vamos ler esse primeiro parágrafo e logo em seguida nós vamos conversando a respeito do que nós compreendemos do texto. Vamos lá. Nossa existência. Há muitos séculos, os homens viviam em cavernas e juntos trabalhavam para o bem de todos. Esses homens eram caçadores, coletores de alimentos, artesãos e etc. Eles formavam uma comunidade e eram nômades, ou seja, não tinha moradia fixa. Então percebam que o homem da antiguidade, eles viviam em busca da sobrevivência. Nós trabalhamos em sala de aula, quem ainda lembra o que é ser nômade e sedentário? Então, os nômades são as pessoas que não tinham moradia fixa, ficavam se locomovendo de um lugar para o outro em busca de sobrevivência, em busca de alimentos. Já o homem dos dias atuais, ele não é mais considerado um ser nômade. Por quê, professora? Porque hoje em dia ele tem moradia fixa. Ele vai todos os dias ao trabalho e retorna para sua casa. Então, hoje o homem é sedentário. Por isso, porque ele tem uma moradia fixa, diferente do homem do passado. Então, isso foi uma evolução dentro da nossa história, dentro, do nosso meio, dentro da nossa existência. Vamos lá. Tudo que havia na terra pertencia a todos e a propriedade, portanto, era coletiva. Então, vamos compreender o que é ser, ter uma propriedade coletiva. Hoje em dia, todo mundo tem sua casa, não é verdade? Todo mundo tem sua casinha, tem os vizinhos próximos, tem o bairro, tem a cidade. E isso, todo mundo tem o seu lugarzinho, é o dono do seu lugar. Se ele não é o dono, mas ele paga por aquele espaço, paga um valor, uma taxa, um aluguel. Então percebam que antes isso também não funcionava dessa forma. Então aquele espaço era de todo mundo e todo mundo era dono. Isso era uma propriedade coletiva. O que é coletiva? Quando muitas pessoas estão em volta. No caso, eram donas, elas cuidavam. Então, se tinha uma plantação, pertenciam a todos, todos trabalhavam. Se tinha uma árvore que dava frutos, aqueles frutos não era meu, não era teu, era de todos. Todos coletavam aqueles frutos. E isso é coletividade. Então, no passado também nós tínhamos essa diferença. Hoje em dia as coisas não são coletivas. Cada casa não tem o seu dono. Então, também isso foi uma evolução do homem, uma evolução dentro da história. Seguinte, os homens ensinavam uns aos outros tudo o que aprendiam. Os mais velhos eram respeitados, pois tinham mais experiência e podiam repassar o aprendizado aos outros membros do grupo. Então, percebam que hoje, para a gente aprender, para que nós aprendemos, a gente tem que frequentar uma escola. Não é isso que vocês estão fazendo aqui no momento, aprendendo história? Pois é, no passado, essas escolas também não eram construídas.
Como é que acontecia, professora? Quem ensinava eram as próprias pessoas daquele grupo. Então, as mais velhas, por experiência, ela sempre tinha, que ele era respeitado, lógico, e esse respeito, né, ele passava esses ensinamentos aos outros. Professor, e o que é respeito? Respeito é você acreditar em uma pessoa. E isso também nós podemos ver nas pessoas lá no passado, lá na antiguidade. Professor, e hoje? O respeito ele não existe? Ele deve existir, ele tem que existir. Porque a partir do momento que eu respeito o próximo, eu acredito no próximo. Quem aqui não tem um melhor amigo? Pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser um colega da escola, pode ser a professora. A pessoa com quem você pode compartilhar sobre sua vida, sobre suas coisas pessoais. E a partir do momento que eu confio em uma pessoa, eu posso contar com a ajuda dela, certo? Então, confiar ainda tem que existir, é preciso existir dentro da nossa sociedade, certo? O respeito é primordial. Logo em seguida, com o passar do tempo, a fixação do homem à terra se tornou uma necessidade. Então começou a povoação, aquelas famílias foram crescendo e eles começaram a delimitar. O que é delimitar, professora? É você fazer aquele cercado. Quem aqui já foi em um sítio, uma chácara e viu que todas os espaços, eles são delimitados, eles têm uma cerca. Isso é meu, aquilo lá é daquela outra pessoa, e assim começaram a ter os donos, os proprietários da terra. Lembrando que no início da história, tudo era de todos. Todo o espaço era de todos. E isso também foi mudando. E nós não estamos parados no tempo, né? Tudo vai mudando, tudo vai se evoluindo. Então, vamos lá. E os cercados começaram a demarcar determinados territórios, surgindo a propriedade privada. A partir daquele momento, a terra tinha um dono. Então, o que é a propriedade privada? Quando se tem um dono. Então, como mudou, né? Antes, todo o espaço era de todos, viviam em coletividade, só que isso foi necessário, essa mudança, com o crescimento populacional. Então, as pessoas foram crescendo, o número de pessoas, e foi preciso fazer essa delimitação. Até porque se eu não faço cercado, eu não vou saber até que parte é o meu terreno, até que parte isso é meu. Então, isso foi necessário com a evolução do homem, certo? Nós temos aí uma imagem, vocês podem observar, nós temos aí um pasto, né, bem grande, com árvores, temos uma casa e temos aí cavalos. Necessariamente isso aqui tem dono, né? Hoje em dia aquele terreno ali não tem dono, não existe isso. Então todo mundo tem alguma coisa, mesmo que pequena, grande, mas todo mundo possui alguma coisa. Então não existe terreno sem dono, que nem no passado. Vamos lá. Abaixo da imagem, quero que vocês me acompanhem. Pelo que já estudamos, podemos perceber que não vivemos sozinhos no mundo. Nós possuímos uma família, vizinhos e colegas da escola e convivemos com outras pessoas nas praças, nas ruas, nas lojas. Então, qualquer lugar que você frequenta, temos pessoas. Por isso que nós chamamos que nós vivemos em sociedade. E a pessoa, o ser humano, ele não pode viver isolado no mundo. Porque qualquer lugar que ele for, ele vai se deparar com pessoas. Aqui na escola existem pessoas. Quando você vai a uma igreja, existem pessoas. Quando você vai ao supermercado, existem pessoas. Então nós estamos cercados, rodeados de pessoas. E nem todo mundo é igual. Nós somos diferentes. E nós temos que respeitar as diferenças. Nem todo mundo é da mesma grossura, nem todo mundo é do mesmo tamanho, nem todo mundo é da mesma cor. Lembra que nós falamos em sala sobre a miscigenação?
um processo de mistura de raças que aconteceu inclusive aqui no Brasil, lá na colonização. Lembram o que é etnia? É você pertencer a um grupo social, muito bem. Frequentar lugares que aquelas mesmas pessoas frequentam. Então vamos lá. Em uma comunidade, seja ela grande ou pequena, as pessoas devem colaborar para o progresso e o bem-estar de todos. Então percebam que o respeito ele vai prevalecer para que nós para nós vivermos em harmonia. Então não existe um lugar que não tenha harmonia, que não tenha respeito, que ele prospere, certo? Então o respeito ele é primordial para a nossa existência, certo? Nós ainda vamos trabalhar um pouco mais a respeito do assunto e nós vamos deixar para a próxima aula, certo? Para a atividade de hoje, ainda não acabou o conteúdo, nós temos a página 27 e 28, mas a gente vai trabalhar numa próxima aula, certo? Então hoje nós vamos falar apenas na questão mesmo da existência do homem e a evolução do tempo, que houve mudanças com esse tempo, certo? E a atividade que eu quero que vocês façam é na página 29, certo? Façam a página 29 e logo em seguida eu passo a página 30. Então, para hoje, para a atividade de hoje, eu peço que vocês façam apenas a página 29, certo? E logo em seguida eu faço a correção. Então, obrigada pela atenção de todos. Que todos tenham uma terça-feira abençoada em nome de Jesus. E até a próxima. Tchau, tchau. Beijos, fiquem com Deus e bons estudos. Tchau, tchau.